Fala programadores, beleza? Sejam bem-vindos à nossa nona aula do curso de Spring Boot. E na aula de hoje iremos nos aprofundar um pouco mais no TimeLeaf, certo? Como prometido na aula passada, a gente vai ver nessa aula algumas funções que o TimeLeaf nos permite, né? Como por exemplo, utilizar fragmentos das nossas páginas. Ou seja, eu vou abrir o Eclipse aqui para explicar melhor. O nosso header aqui, por exemplo, ele vai se repetir em algumas páginas que iremos criar futuramente, certo? E para a gente não estar copiando e colando código, gerando ainda mais código, a gente vai utilizar umas funções bem bacanas do TimeLeaf, que é gerando fragmentos, certo? E a partir disso a gente vai poder replicar o header de uma forma muito mais simples, certo? Então vamos lá. Aqui na pasta src main resources, a gente vai criar uma nova pasta dentro de template, certo? Então aqui dentro vamos clicar com o botão direito, New Folder, e vamos criar a pasta chamada Fragmentos. Fragmentos. Dentro da pasta Fragmentos, a gente vai criar um novo arquivo, que vai ser um arquivo HTML, então New Order, que vai se chamar, vamos pesquisar aqui HTML, e colocar o nome do arquivo que vai se chamar fragmentos.html. Certo? E aqui no fragmentos.html a gente vai precisar colar algumas coisas do index, certo? Que basicamente é as importações que a gente fez aqui no index, que vai precisar estar aqui também no arquivo de fragmentos, certo? Fora isso, aqui embaixo também no index tem as importações do jQuery e do JavaScript do Bootstrap, certo? Então eu já vou copiar aqui também para dentro. Beleza, feito isso, a gente vai gerar um fragmento do nosso header, certo? Do nosso cabeçalho da página do index, ok? Porque a gente já vai utilizar aqui o fragmento do TimeLeaf, certo? Então, para a gente fazer isso, basta a gente selecionar todo o header, ok? Dar um Ctrl X nele e colar aqui no nosso arquivo de fragmentos, certo? Colei. E agora eu vou pegar também o nosso footer, ok? Porque aqui no index a gente vai diminuir bastante código, bastante linha de código, e vai facilitar melhor para a gente manipular nossas páginas, certo? Então Ctrl X aqui no footer e vamos colá-lo dentro do fragmentos.html, certo? Para deixar bem divididozinho o nosso arquivo, eu vou fazer uma linha de comentário aqui no HTML, certo? Que vou, somente para a gente se basear, colocar cabeçalho. Beleza. Logo abaixo eu vou colocar aqui o comentário do footer. Beleza. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar dizer pro TimeLeaf que isso daqui, o header, é um fragmento, certo? Agora aqui na tag header vamos precisar usar o TimeLeaf, certo? E se vocês bem se lembram, a gente vai ter que usar aqui o namespace, th, né? Que a gente colocou aqui no começo do HTML. Então toda vez que for usar o TimeLeaf vai ter que usar em conjunto com o th, certo? Então th fragment. Então estou dizendo agora que esse header aqui, essa tag header e tudo que está dentro dela vai ser um fragmento, certo? E aí eu vou precisar dizer qual é o nome desse fragmento. Então igual, abrir aspas, vai ser um fragmento chamado cabeçalho, certo? Agora sem o C cedilha, tá? Logo abaixo a gente vai fazer o mesmo com footer. Então aqui na tag footer, th fragment igual, abre aspas e vai chamar rodapé, certo? Salvou o arquivo fragmentos. Agora a gente vai precisar vir aqui no index e chamar esses fragmentos, certo? Notem que eu vou salvar aqui o index e vou rodar o projeto para a gente ver como tá ficando isso daí, ok? A gente vai rodar o projeto sem header e sem footer, certo? Então, menu run, academy configuration e esperar o projeto subir. Beleza. Projeto startado. Agora eu vou abrir o meu navegador, certo? E digitar localhost 8080, certo? Vocês vão poder notar que não vai ter nada, não vai ter header e também não vai ter footer, certo? Vai ser somente aquela nossa página do centro, ok? Agora a gente precisa chamar esses fragmentos. Para a gente chamar esses fragmentos, eu vou criar aqui
uma div, certo? E vou utilizar o TimeLeaf também. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a função do TimeLeaf threplace, certo? Que seria um pedaço, ok, do nosso fragmento. E aí a gente vai precisar fazer o seguinte, botar igual, abrir aspas, certo? E aí a gente vai dizer onde é que está esse fragmento. O fragmento que a gente quer está na pasta fragmentos, certo? E no arquivo /fragmento. Opa, fragmento. Acho que é fragmento sem S, eu vou precisar olhar aqui. Não, é com S. Fragmentos, certo? E aí pra gente dizer qual fragmento que a gente quer usar, que no caso seria o cabeçalho, a gente coloca dois pontos, certo? E depois espaço cabeçalho. Opa, cabeçalho, certo? Salvei aqui o arquivo. Vamos agora atualizar nossa página aqui, né, do Projeto Academy. E o header já aparece, certo? Então notem que eu economizo muito código aqui na minha página somente chamando um fragmento. E agora eu vou fazer o footer, certo? Então div threplace, pegar um pedaço de fragmento igual e fragmentos barra fragmentos. E aí eu quero o footer, dois pontos. O nome do nosso fragmento do footer foi rodapé, então eu tenho que botar aqui rodapé. E agora vamos atualizar a nossa página, certo? Para ver se o footer aparece. Então recarrega a página, footer apareceu tranquilamente. Vocês lembram também que eu disse que eu ia fazer, utilizar o TimeLeaf no caso, para quando a pessoa clicasse aqui na imagem, ele voltasse para o index, não é verdade? E aí o que que acontece? A gente vai usar agora o TimeLeaf para fazer isso, certo? Para isso, a gente vai lá no nosso arquivo de fragmentos, que está a nossa logo, não é isso? Aqui na IMG, na tag IMG está a nossa logo. E aqui acima a gente tem a tag A, que tem um href, certo? E aí para a gente utilizar o TimeLeaf para quando clicar ali e ir para o nosso método, né? Que é o método index. Se vocês lembrarem aqui no controller, no home controller, a gente criou esse método, certo? A gente criou um método index aqui que retorna o quê? Retorna a nossa view index, certo? E aí agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer funcionar quando clicar lá na imagem para ir para index, beleza? Mesmo que a gente já esteja na index. Então vamos lá, certo? Para a gente fazer isso, a gente tem que observar aqui o nosso get mapping, certo? Que ele tem uma barra aqui, ok? Então a gente vai lá no fragmentos, vai colocar na frente do href um th, ok? Dois pontos, th-href. E aqui dentro a gente vai botar para links, no TimeLeaf a gente bota o arroba na frente, certo? E dentro de chaves a gente bota somente um barra, que é referente ao get mapping aqui do nosso controller, certo? Então eu vou salvar o fragmentos. Ok, arquivo fragmento salvo. Vamos voltar para o nosso projeto e vamos recarregar a página aqui. Notem que quando eu clicar aqui em Academy, ele vai vir para o index. Sempre ele vai vir para o index. Antes ele estava retornando para o quê? Para barra, e tinha um jogo da velha aqui na URL, certo? Feito isso, a gente já resolve o nosso problema. Só que isso aí poderia ser diferente, certo? Imagina que aqui tivesse barra index, ok? Salvei o fragmentos, vamos recarregar a página aqui agora. Perceba que quando eu clicar aqui na logo, ele vai tentar procurar o que? Ele vai procurar um método, um getMapping que seja barra index, certo? E aí o que acontece? Ele não encontra e ele retorna isso daqui, um erro na página. Como é que a gente poderia resolver isso, por exemplo? A gente vem aqui no Home Controller e diz que o getMapping aqui vai ser index, certo? Barra index. Salvei o arquivo do Home Controller, o DevTools vai reiniciar aqui, certo? E aí a gente pode voltar lá e recarregar a página aqui mesmo. Então ele vai encontrar o método, por quê? Porque aqui no getMapping a gente definiu que o endereço do verbo http, né, o endereço barra index, vai chamar todo esse método index aqui, certo? Então o que é que acontece? Aqui eu vou modificar para deixar barra mesmo, certo? E aí aqui eu também vou modificar de volta, porque eu quero que fique somente o barra, ok? Nas demais aulas a gente vai fazer o cadastrar aluno, o pesquisar aluno e também o sair, certo?
Então aqui na tag A, depois a gente vai abrir um href e vai utilizar também o TimeLeaf com a tag th/href, certo? Bem, a aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam a documentação do TimeLeaf, certo? Para vocês conhecerem mais essa View Engine. E ela é muito interessante, a gente ainda vai trabalhar bastante com ela. Tem coisas que quando a gente for fazer nas nossas páginas HTML, para a gente poder persistir os dados no banco, a gente vai fazer com TimeLeaf, certo? Então a gente só está no começo aí de utilizar o TimeLeaf. E também a gente vai começar já a utilizar o Hibernate, certo? E também o JPA, ok? Até mais e